baixar a televisão. Queria negociar, mas que não tinha abertura. A possibilidade de uma negociação se tornou mais próxima na sexta-feira passada. Em resposta à repórter Raquel Carrimbu, Trump se disse aberto ao diálogo com Lula. Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre essa questão do corpo no século XXI, né? A evolução que teve na aceitação, né? De todos os tipos de corpos, o conceito do body positive, né? Mas que ao mesmo tempo, né? Numa contradição também, cada dia que passa a gente tem mais obsessão por procedimentos estéticos. Nunca se buscou tanta juventude como hoje, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muito mais tempo de vida, com qualidade de vida, né? Melhor, cada dia que passa se vive mais, mas nunca as pessoas com mais, né, a chamada terceira idade, teve tão pouco lugar no mundo, né? Até porque a maioria das pessoas que estão na terceira idade, chegando na terceira idade hoje, elas, ou que já estão, elas vivenciaram toda essa revolução tecnológica, elas não nasceram na era da tecnologia. Então todo mundo tem que se adaptar. Mas nunca vai ser a mesma coisa de quem já nasceu, como, por exemplo, minha filha, que nasceu em 2004, já nasceu na era da tecnologia. É totalmente diferente. Não é? Então a gente vê por exemplo, hoje em dia todo mundo pratica atividade física, todo mundo, né, mais do que estabelecido que tem que a musculação é excelente para, né, porque antigamente essa questão já era uma coisa mais para jovem, né, a pessoa envelhecia e ficava lá quietinha no canto. Hoje em dia não, o jovem, o velho é ativo, e não só ativo, como participativo de tudo, né? Porém, né, se você vê mais as pessoas assim, por exemplo, na academia, né, uma mulher com, eu tenho 50, comecei 50, tipo assim, mostrando uma forma física que não é porque seja, como falam, os novos 50 ou os novos 60, tudo bem que são realmente diferentes, né? A gente vê nessa novela agora, Vale Tudo, né? Todo mundo fica, que a Débora Bloch é muito jovem para fazer o papel da Odete Roitman, mas na verdade a Débora Bloch tem a mesma idade que a Beatriz Segal tinha quando fez a Odete Roitman em 1988, né? Mas realmente a Beatriz Segal parece mãe da Débora Bloch, né? Com a mesma idade, não é verdade? Então existe toda uma perspectiva diferente, né? Mas também existe um enaltecimento, nunca se buscou tanta juventude quanto hoje,
né? Eu me lembro quando eu era mais nova, era que nós nunca se buscou tanta magreza, né? Era questão de se buscar a magreza a qualquer custo, né? E a qualquer tempo de vida. Mas agora não é só a questão da magreza, é a questão de perpetuar a juventude, né? Então, e aí também, quer dizer, lógico que esse conceito se ampliou, porque antes era uma coisa muito para mulher, né? Era o conceito feminino, assim, o homem não se cuidava. Aí depois começou o conceito do metrosexual, não é verdade? E aí, hoje em dia, os homens são tão mais vaidosos que as mulheres, né? Os homens fazem procedimentos da mesma forma, eles buscam a forma física também do mesmo jeito, né? Existe todo um culto agora de corpo, de juventude pro homem também, né? O homem faz unha, o homem implanta cabelo, o homem faz... existe a mesma cobrança. Acho que nunca vai ser igual, né? A cobrança que tem em relação assim, a mesma coisa pro homem e pra mulher não é, né? Sempre a cobrança é maior pra mulher, né? Mas hoje em dia também o homem é muito cobrado, já, o que é justo de certa forma, né? Porque também não era justo que a cobrança só em cima de nós mulheres, né? Mas a gente vê que existe uma universalidade agora dessa busca de... Só que ninguém é natural mais, né? Você vê um artista hoje em dia, cada vez que eu olho uma foto, alguma coisa, um vídeo da Anitta, eu tomo um susto, né? Porque nunca ela é a mesma pessoa, né? E hoje em dia ela é totalmente diferente de como ela era antigamente. Não é só, quer dizer, a Anitta foi que me veio na cabeça agora, mas todo mundo, não é verdade? Assim, não é... Isso que acontece por exemplo, com a Anitta, acontece muito com todo mundo, né? E quem que acompanhou a carreira do Michael Jackson, era super... Todo mundo ficava aquele espantando que o Michael Jackson, né, metafoseando a cada momento da vida dele, né? E hoje em dia, com todos os famosos, acontece o que aconteceu com o Michael Jackson, não é verdade? Já não é mais um espanto, e virou lugar comum, né? Porque as pessoas não se espantam mais, nossa, como é que fulano tá diferente, né? E todo mundo acha natural aquilo ali, a pessoa ficar o tempo todo fazendo procedimentos, muda o nariz, muda a boca, muda a forma do rosto. Esse dia eu estava vendo que eu gravo aquele programa do Pedro Bial, né? Conversa com o Bial. E sabe que eu quase não conheci o Rodrigo Santana? Só porque eu sabia que era ele que ia ser entrevistado, né? Mas eu falei, gente, é o Rodrigo Santana. Ele tá totalmente diferente, tá irreconhecível. Fazia muito tempo que eu não ouvia, né? Já, tipo assim, não é mais o mesmo tipo assim, do suburbano, sortudo. Ela não é. Já é outra pessoa. Tudo bem que também a pessoa ganha dinheiro, trabalha, e ela quer melhorar, né? Ela, geralmente as pessoas às vezes vêm de origem humilde e tudo. E também são pessoas que vivem da imagem, realmente, né? O artista, ele vive necessariamente da imagem, né? Só que tá uma coisa muito obsessiva. É igual a questão da tatuagem também, né? A pessoa querer fazer uma tatuagem, ok, até várias. Mas hoje em dia, tipo assim, você vê um artista, tipo assim, um Harry Styles, um Justin Bieber. Eu não acho normal alguém ter 70 tatuagens no corpo, 80 tatuagens no corpo. Quer dizer, tô falando assim, de pessoas famosas, mas muitas pessoas que você conhece, assim, estão ali perto de você, pessoas anônimas, né? E elas têm um corpo... Às vezes eu tô na academia, eu me espanto com alguém com o corpo todo coberto de tatuagem. Você não vê a pele mais da pessoa, não é? Então, existe, tipo, ao mesmo tempo que existe uma liberalidade da autoaceitação, mas ao mesmo tempo também não existe, né? Porque, por exemplo, hoje em dia já fica aquela questão, tipo assim, respeitar o seu biotipo, né? A dieta pro seu biotipo, a roupa pro seu biotipo, não sei o que lá. Mas a verdade é que, quer dizer, troca-se uma ditadura por outra, né? Existe sempre uma ditadura de imagem preponderante, né? Ou preponderando naquele momento, né? Que é
a questão de, tipo assim, agora, tipo, vocês já viram um meme que tem sempre, tipo assim, agora que eu queria poder curtir, ficar velha, não sei, agora não tem mais o direito, né? Porque aí todo mundo, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, não sei o que lá, né? Então, tem que cuidar que a pessoa, tipo assim, vou chegar na cidade, tipo assim, vou poder agora relaxar, não vou mais precisar ficar tão neurótico com dieta, né? Vou poder relaxar um pouco, mas tem que ficar todo mundo, não, agora, continua agora tendo que, e parece que se propaga isso, né? Lógico que muda em relação ao bairro que você vive, o meio social, cidade, uma cidade grande, uma cidade pequena. Eu morei muitos anos no Rio, né? Voltei para minha cidade, fui passar meu aniversário no Rio. Lógico que você, de um bairro para o outro, por exemplo, você vai passear no Rio Sul, é uma coisa, é um conceito estético. Você vai passear no Shopping Leblon, é outro conceito estético, muito mais exigente, né? Que aí, eu estava até falando com a minha filha, mas ela falou assim, gente, aqui é impressionante como todo mundo é magro, né? E ao mesmo tempo você vê que aquele monte de lugares, aí tem muito mais lugares para comer coisas deliciosas, não sei o que lá, tudo cheio, todo mundo super magro, né? E aí eu falei assim, remédio, eu falei assim, lógico que é remédio, né? Porque não tem como, né? Tipo assim, e aí eu falei assim, gente velha, todo mundo, uma pessoa que você sabe que é velha, mas ela não tá parecendo velha, né? Então, aí você vê muito, tipo assim, gente, eu vi numa mesa do lado do dia que eu fui almoçar, do dia do meu aniversário, é o restaurante que eu fui almoçar, uma mesa tinha um casal com uma senhora, tipo assim, acho que era mãe ou avó da moça, e o rapaz estava junto, a avó, mãe dos dois, se eles eram irmãos, se era um casal, não entendi muito bem. E eles estavam, tipo assim, dividindo um prato. Eu não acho que a senhora estava comendo um prato, mas o casal estava, tipo assim, comendo um tipo de comida, entendeu? Aí, tipo assim, talvez entre um pouco de economia, mas também eu acho que é mais a questão, tipo, para não comer mesmo, entendeu? Para não engordar mesmo, né? E aí fica essa questão, assim, muito louca, né? A verdade é que é muito louca, não é? A gente não vê uma coerência, né? Porque, por exemplo, você vê um post de uma mulher, você acha, tipo assim, tudo bem que ela pode ter uma genética maravilhosa, um metabolismo excelente, mas você vê que não tem como que ela tô com 60, querendo dizer que aquilo ali é treino e alimentação. A gente sabe que não é, né? E as pessoas normalizaram muito a questão de procedimentos, né? Assim, fazem assim como se não fosse nada, né? E as especializações, aí hoje em dia você faz coisas que antigamente a pessoa ia internar numa clínica ou até mesmo num hospital, e hoje em dia faz no consultório, né? E num consultório de uma dermatologista, de um dentista também, né? Hoje em dia temos dentista que, tipo assim, e todo mundo também quer se formar e trabalhar com estética hoje em dia, né? Então eu vou conversando com uma pessoa que você não vê mais ninguém se formar em medicina e querer ser pediatra, nem mesmo ginecologista, né? Tipo assim, hoje em dia todo mundo quer trabalhar com procedimento estético, não é? Só visando o mercado mesmo, o nicho, né, em crescimento, que vai ganhar dinheiro, porque aí também não é uma coisa que você vai trabalhar pelo plano de saúde, o plano de saúde não cobre, né? E todo mundo só pensa nisso, tipo assim, seja qual for a profissão que a pessoa, sendo na área biomédica, né, qualquer área que a pessoa siga hoje em dia, mas vai sempre querer se especializar hoje em dia em estética, né? Por exemplo, a pessoa faz nutrição, dificilmente vai se especializar numa nutrição esportiva, você sempre o foco na estética, né? Não tem como se não existissem outros, não é? É impressionante. A tela que tá. Foi o convite? Acho que foi. Então não tem, a gente não vê perspectiva, né? Por exemplo, ninguém mais pode pegar sol. Eu sempre fui morena e sempre amei, sempre fui rata de praia, adoro pegar sol, né? Aí hoje em dia ninguém mais pega sol, né? Ninguém pode ser moreno mais,
É clareamento dos dentes, é clareamento do rosto, é clareamento não sei do que, né? Então, ninguém é mais natural, né? Na verdade, onde que vai tudo isso? Ninguém se preocupa mais em ser feliz, né? A felicidade é um mero detalhe, né? Ou talvez porque as pessoas acham que elas só vão ser felizes se elas estiverem naquele padrão ali, se elas fizerem 1000 procedimentos por ano, né? Mas aí gera uma incessante frustração, né? Porque acaba que a pessoa não vai encontrar felicidade porque fez um procedimento, não é? Então, ela está sempre insatisfeita. Então, ela fica numa busca incessante, né? Que não a leva a lugar nenhum. Só a frustra, e quanto mais frustrada ela fica, mais ela busca mais procedimentos, mais ela quer se encaixar num determinado padrão inatingível, né? Eu tô lembrando quando eu vi o Grammy, né? Eu tomei um susto quando eu vi a Jennifer Lopez, né? Que o tempo não passou, né? Parece que ela tá mais jovem do que era, né? Com tudo mais, como eu falei, por mais que seja, a pessoa tenha muito dinheiro, né, toda uma... a pessoa vive para aquilo, na verdade, até porque a profissão da pessoa é ligada à imagem, né, mas é uma coisa obsessiva, uma coisa normal, né, quer dizer, a verdade é que hoje, todo trabalho tem a ver com imagem, né, hoje em dia, qual profissão que você não vai ter uma ligação com a imagem, né? E que se você não parecer jovem, você não vai ter lugar no mercado de trabalho, né? Eu vejo, por exemplo, muitos advogados, em quaisquer profissões, né? Mercado financeiro, seja o que for, que falam, eu falei assim, a pessoa sabe mais, mas aí não tem oportunidade, tem alguém que sabe muito menos, que ganha, lá que tem, sei lá, seus 20 e poucos anos, que ganha muito dinheiro, né? E não sei se todo mundo já viu aqueles filmes, tanto os estagiários como o senhor estagiário, né? Que mostra muito... Lógico, os filmes mostram de maneira lúdica, né? São tipo comédias românticas e tem finais felizes, né? Porque para poder o filme ser legal, né? Mas a gente falando realisticamente, né? Aquilo ali não aconteceria. No mundo real, lógico, não teria aquele fim, né? Aquele final feliz, não é? Então, simplesmente a pessoa ela nem teria aquela oportunidade, a verdade é essa, né? Quanto mais ser bem sucedido naquela oportunidade, conseguir penetrar naquele mundo ali, né? A gente sabe que não aconteceria, né? Na vida real, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que eu foco muito, né, da Bellatrix Paz e Mabel Malu, né? Vocês veem que é sempre alimentação saudável, né? Mas não é negócio tipo assim, nunca é com uma perspectiva, uma perspectiva e também uma proposta de calorias ou de ser funcional, nada disso, né? E também não é de ser, porque eu sempre falo, a gente fica vendo, eu fico vendo na internet, assim, gente, umas receitinhas lindas, né, deliciosas, mas você vai fazer aquilo em casa, não é? Tipo assim, porque tem que comprar 1000 ingredientes, ali você já gastou no mínimo R$500 de ingredientes, não é? Pra depois aí você passar o dia inteiro fazendo, porque são coisas que você vai passar o dia inteiro fazendo, né? Porque a pessoa que está te mostrando a receita ali no canal, ela vive para aquilo, ela tem um canal de receita, então ela vive, aquilo ali é a profissão dela, mas não é a sua, né? Você faz outras coisas na sua vida, você tem outra profissão, aí você vai chegar em casa, você vai fazer aquela receita, né? Eu particularmente, eu prefiro sair para comer, né? Eu quero comer essas coisas lindinhas, bonitinhas assim, na rua, entendeu? Porque hoje em dia o que mais tem é lugar, né? Que vende coisa sem lactose, sem glúten, sem açúcar, não sei, tudo em um só. E aí você chega num lugar, você vai... Aí realmente, porque é um lugar, um estabelecimento comercial de comida, que tem aquela... Aí você vai chegar, tá tudo realmente lindinho, mas que a pessoa que tá ali vive para fazer aquilo. E aí tem os cozinheiros e tudo mais,
Agora em casa você vai fazer, né? Tem que ser saudável, tudo mais, mais nutritivo, mas tem que ser prático também, né? E também não pode ser caro, né? Porque você vai ficar todo dia gastando, tipo assim, gastando R$ 1.000 no supermercado para comprar ingrediente, para fazer receita. Tem que ser coisa, você tem que usar ingredientes que você possa usar, quer dizer, comprar ingredientes que você possa usar em qualquer prato, não é verdade? Não é... Não tem como. E também, a verdade é o seguinte, são coisas da água na boca, muito lindinhas, muito gostosas. Se você tiver, fala assim, com não sei quantas calorias, mas se você for fazer tudo aquilo ali, você vai engordar, porque por mais low carb que seja, mas é aquele negócio, não são receitas de tão poucas calorias, tipo assim, se você for fazer tudo, entendeu? Se você for comer aquelas coisas tudo bonitinhas, você vai engordar. Né? Porque não é diferente você comer uma verdura, você comer um frango feito assim. Se você ficar caprichando muito igual curtir comida de restaurante, vai engordar, porque é a mesma coisa. Todo mundo fala, que a gente sabe, se você comer fora todo dia, mesmo que você vá no self-service, só por salada, por não sei o quê, né? Por um frango grelhado, mas nunca é igual a comida feita em casa, né? Então, não tem como a pessoa manter, né, uma mínima estética, né, só comendo. E eu fico impressionada como também todas as receitas têm banana, né, não tem um doce que não tenha banana, aí vai ficar também uma coisa enjoativa, tipo assim, você vai, porque fala assim, bolo de chocolate, vamos supor, de cacau com amendoim, sei lá, o que for. Mas aí quando você vai ver a receita, a pessoa mostra a receita, na verdade a base é banana, né? Porque eles falam assim, porque é pra sem farinha, porque não tem como dar a liga, né? E tem coisa que realmente é forçação de barra que não vai ficar gostoso mesmo, né? Tipo brigadeiro, só tipo assim, a base de banana. Convenhamos, é melhor você um dia enfiar o pé na jaca e comer um brigadeiro de verdade mesmo, com leite condensado, chocolate, não é? Aí se você tiver alergia à lactose, como eu tenho, como eu faço brigadeiro com leite condensado sem zero lactose. Porque não adianta que aquilo também não vai te satisfazer, não vai matar a vontade. Convenhamos, não é isso? Então, não sei, eu sou muito prática e realista, tipo assim, não acho que tem a ver vir pra cá. Tudo bem, você fala assim, as pessoas gostam de ouvir mentira, né? Mas eu acho que a gente tem que falar para as pessoas aquilo que a gente gostaria de ouvir. Ou fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que fizesse para você também, né? E eu não gosto de gente que fica mentindo para mim. Eu não gosto de ver mentira. Por exemplo, até na rede social eu passo reto, né? Quando eu vejo que é baboseira, né? Tem que ter um mínimo de conteúdo, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter uma massificação muito grande de informação, né? Que a tecnologia tem seus lados positivos e negativos, como tudo na vida, né? Então é uma massificação de informação muito grande, né? E a gente tem que se policiar, né? Para ter um mínimo de critério, né? Naquilo que a gente tipo, ser mais seletivo, não é verdade? E aí, como é que você vai... Tipo, assim, por exemplo, eu quero estar super bem, né? Pra minha idade, né? 58 anos. Mas eu não quero parecer ter 30 anos, nem quero, muito menos quero... Quer dizer, não vou nem exagerar, não quero parecer ter 40, não quero nem parecer ter 50. Não é? Porque é um tipo da coisa impossível. Você tem aquela idade, não é? Não adianta você vai estar mentindo para os outros... ou mais para você mesmo, né? Você mente mais para você mesmo. Eu vejo a minha irmã, 2 anos mais nova que eu, tá com a cara que toda deformada de procedimento, aquela coisa parecendo uma boneca inflável, né? E fica todo mundo igual, né? Quer dizer, perde a individualidade, né? Porque fica todo mundo com a mesma cara. Todo mundo com aquela boca inchada, aquela bochecha toda aí,
fratura vermelha, inchada, tipo assim, o nariz muito afilado, né? Sem ruga, sem expressão, sem vivência, né? Você anula a sua vivência, a sua história de vida, né? Porque você tem que ter uma sua história de vida, todas as coisas que você passou, todos os relacionamentos que você teve, ou, no caso, o seu casamento, ou a maternidade, ou a paternidade, as alegrias e tristezas, né? As coisas que te deixam marcas, né? E que formatam quem você é hoje, né? Então, aí justamente você tira isso, você não tá formatada, tipo assim, num padrãozinho industrial, né? Todo mundo igual, né? Mas aí você não tem mais a sua individualidade, as pessoas não vão olhar para você mais e ver a sua história de vida, não é? Você fica aí a pessoa coloca uma bunda, coloca uma coxa, faz uma abdominoplastia e coloca um silicone no peito e aí fica aquela mulher de 60 anos com aquele peitinho parecendo uma arma pronto para tirar, né? Uma coisa que não tem nexo, né? E eu acho estranho porque as pessoas, tipo assim, eu acho que não é isso que vai fazer um homem gostar de você, né? E eles mesmos falam isso, né? Que na verdade é a mulher que se importa mais, né? E que vigia outra mulher. Porque eu sei que é difícil pra gente, eu também não lido bem com isso. Mas a gente sabe que o homem não é tão paranoico, ou seja, com celulite ou um peito caído, como a mulher é, né? A gente que estabelece padrão, que na verdade é uma ditadura da mulher contra a mulher, né? E não será uma coisa muito libertadora quando você entende todo esse processo, né? E você começa a não se importar. Mas você quer ter uma pele legal, um cabelo legal, né? Eu vou dizer, eu só pinto meu cabelo porque ele é cacheado. E é uma tipo assim, não tem. Por exemplo, se eu tivesse um cabelo liso, não liso, tipo assim, aquele liso pesado, tipo o da Glória Pires, por exemplo, deixaria branco, igual ela. Porque aí, tipo, é uma libertação, pra você não ter que se preocupar em pintar o cabelo, poder lavar todo dia, para poder fazer, não se preocupar. Mas, porque aí, lógico que você pinta o cabelo, perde um pouco o lance de você curtir. Você pintou, não vou à praia porque eu pintei o cabelo, né? Não dá pra lavar. Então, são coisas assim que, tipo, meio que podam, né? Você, ou não vai molhar o cabelo, né? Mas no meu caso não tem jeito. Bom, pra igual a Márcia, a cor. Acho que todo mundo fala que é a minha cor mesmo, assim, identifico pra caramba com a minha personalidade, não mais a Marsala, assim, a Marsala escuro, principalmente, fica melhor. Mas se eu pudesse, não pintaria, não. Acho tão bonito que as máquinas de cabelo branco, assim, fica bonito, sabe? Mas o meu cabelo, se deixar branco, fica que nem uma poodle. Sabe aquelas um poodle preto quando fica velho? Que fica aquele pelo todo manchado. Minha irmã teve um poodle preto que era assim, fica aquela coisa assim, né? O cabelo cacheado fica igual assim. Então não dá. Então por isso que eu pinto, mas que poda pra caramba, poda a vida da gente. Eu sempre temi esse dia que chegasse, que eu tivesse que. Eu adiei quanto pude, só pintei quando não teve jeito mesmo. O branco tomou conta. Aí também começa a ficar ressecado, né? Começa a ficar. Porque o cabelo branco não é igual. Não nasce igualzinho, né? Ele é mais ressecado, mais sem brilho, mais. Né? Quando você já tem um cabelo crespo. Então. Mas porque antes eu lavava o cabelo todo santo dia. Podia estar previsão. Eu chegava da atividade física, lavava o cabelo. Né? Acabava de caminhar na praia de correr, mergulhava no inverno, no mar todo dia. Né? Agora não dá mais para fazer isso. Né? Então a gente já tem as limitações, né, que a vida impõe realmente. Né? Aí a gente vai ficar com as limitações porque a sociedade louca estabeleceu, entendeu? Porque geralmente tem a tecnologia, a gente vive mais, vive mais com mais qualidade de vida, só que aí também a tecnologia proporciona todos esses procedimentos, todas essas intervenções, né? Uma vez numa missa o padre falou isso na homilia, que a vaidade é super saudável, né? A busca no sentido da busca da saúde, né? Porque em primeiro lugar é a saúde, mas
Que o problema é quando começam as intervenções, eu também acho, né? Eu não faço, mas não critico pessoa que se dispõe a fazer alguma coisa ou outra. Mas aí quando vira, o problema das pessoas é que aí, tipo assim, vira igual aquele negócio, como eu falei, da tatuagem que a pessoa faz. Aí, tipo, aí daqui a pouco tá com 70 tatuagens no corpo, você não tem mais pele. Não sei como é que eu não enjoo. Eu que sou a típica geminha, não quis fazer tatuagem. Não por ideologia, mas é porque eu sei que eu vou enjoar. Entendeu? Aí eu vou querer fazer o... Ah, não, mas aquilo aí é mais bonitinho. Aí daqui a pouco eu tô... É muito definitivo pra mim. Tipo, na minha vida só a maternidade mesmo, né? E... Bom, ninguém quer falar nada. Queria tanto que tivesse uma interação com vocês. Meu sonho vai ser o dia que eu fizer a live e todo mundo, as pessoas participarem, né? E aí, gente, me ajuda aí. Vamos se inscrever no meu canal. Puxa, R$15, né? O que você faz por R$15 por mês? Nada. R$15 por mês só se inscrever aqui no canal da Beatriz Spasma Malu mesmo. Entendeu? E eu, poxa, eu também queria que todo mundo desse uma curtida lá, né? Pra atingir a minha meta. Tem 5 rosas ou 8 curtidas. Ninguém curtiu nada. O pessoal entra e é tudo muito efêmero, né? No século XXI. Mas eu vou insistindo, vou fazendo. Né? Tava até um tempo aí sem fazer live, mas eu tava tentando fazer uma vez por semana para uma hora vai. Não é verdade? Pelo menos o pessoal entra. Quando eu começo a fazer, eu sempre acho, não vai entrar ninguém, demora um pouquinho, né? Mas aí depois começa a entrar um monte de gente, mesmo que fique um minutinho, mas a pessoa pelo menos viu, né? Vai circulando energia, né? Vai fluindo, uma hora vai rolar a primeira inscrição, já aumentou para aquele número de seguidores, né? De visualizações, uma hora alguém se inscreve, né? Uma hora no canal, uma hora alguém se inscreve na live, alguém curte, manda uma rosinha, né? Tudo é difícil mesmo no início. Mas obrigada aí para todo mundo que entrou, mesmo que tenha ficado 1 minuto, entendeu? Mas participou. Fico muito feliz, agradeço aí a interação de vocês na medida do possível, né? Eu também estou começando aqui e vou cada vez caprichar mais, pensar nos temas mais interessantes para falar aqui para vocês. Esse tema foi difícil, eu fiquei bolando o que eu ia falar, né? Mas aí flui, na hora as coisas saem. Boa noite aí, bom descanso para todos, fiquem com Deus. Opa, tá falando aqui para eu ficar na live mais 7 minutos para... Vambora, gente, continua ouvindo aí, que vai ser mais 7 minutos. Aí eu vou atingir mais uma meta aqui. Então, vamos lá. Nem sei mais o que eu falo. Mas tem que chegar mais 7 minutos aí. O desafio do TikTok. Hoje eu fiz o estrogonofe de frango. Não ficou legal, gente. O estrogonofe que eu fiz hoje não ficou ralo. Tanto que depois o vídeo eu não terminei de fazer, porque acabou que meu dedo escapuliu. Por isso que acabou sendo publicado antes de eu terminar a receita. Mas também foi até bom, porque não ficou, não sei se eu botei muito ketchup, se eu muito creme de leite, se eu botei muito dos dois. Ficou mais um caldo, assim, um frango com molho. Não ficou... Perdi a mão hoje. Mas mas tudo que eu experimento eu mostro pra vocês, mesmo que eu nunca tenha feito, entendeu? Daquela forma, eu compartilho, não é? E vocês veem que eu nem me arrumo como eu tô, eu mostro, faço vídeo, entendeu? Os pratos que eu publico são as comidas que eu como mesmo, minhas comidas de verdade. Não fico pensando assim, estudando como é que eu vou fazer uma coisa, posto uma coisa e faço outra, entendeu? Ali é a minha verdade, a minha vida mesmo, né? O meu canal é muito verdadeiro. Assim, ali veio da ideia de compartilhar mesmo com vocês, tipo assim, toda a minha história de vida, tipo, de cuidar da alimentação,
né? Como eu aprendi, tipo assim, hoje em dia que eu mesmo que cozinho, né? Que eu já trabalho home office e minha filha já não mora comigo, tá na faculdade, morando fora. Então tem tempo, tipo assim, aí hoje eu não tenho ninguém, né? Porque eu adoro, não gosto de ter ninguém em casa, trabalhando, só mesmo uma pessoa que vem por semana fazer uma faxina, né? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de cuidar dos meus cachorros, né? Já tive gente para fazer tudo isso quando precisava, trabalhava, tinha filho em casa, não tinha, mas agora tem mais do que tempo de fazer, né? E eu gosto eu curto muito o autocuidado, né? E só mesmo faxina que vem alguém em casa. Então eu mesmo faço minha comida, né? Eu mesma ali são as coisas que meu estilo de comer mesmo, sabe? Também, às vezes, algumas vezes eu não faço, como eu moro sozinha, né? Tem coisas que não comporta fazer, né? Porque você vai fazer só pra você, não sei o que ela vai estragar mesmo, né? Você vai ter enjoado de ficar comendo a mesma coisa. Tem uma das coisas também que eu prefiro sair pra comer, se for uma coisa mais diferente. Mas não é só por causa disso, não. O que eu falei é verdade. Tem coisas que eu acho que não compensa você fazer em casa. A não ser que você faça pra vender, né? Como eu tenho uma amiga que é confeiteira, né? Que aí também ela faz o bolo, não sei o que, ela aposta, aquela coisa linda, mas é porque ela fez pra vender, né? A pessoa encomendou. Agora você vai fazer pra você em casa, não sei o que. Tudo bem, um dia você tá afim de caprichar mais, fazer uma coisa bonitinha, mais gostosinha, não sei. Mas não é todo dia, né? Como eu falo por dois motivos. A trabalheira que dá, né? E o custo também, né? Quem que vai ficar hoje em dia gastando uma fortuna no supermercado comprando ingredientes para fazer receita? Né? Porque tem gente que às vezes vem me falar, tipo assim, pô, mas que você faz um macarrão tão simples, um arroz tão simples, né? E fica uma opção também, você nem sente o gosto. Você vai fazer um arroz, você não sente o gosto do arroz. Vai fazer um macarrão, você não sente o gosto do macarrão. Vai fazer um repolho, você não sente o gosto do repolho. E assim, vai, porque você enfia tanta coisa, né? Que não acaba não prestando, né? Então não tem. E também tira os nutrientes também, né? Porque também se você fica tudo muito elaborado, não sei o que lá, perde o lado mais saudável da comida, não é? Porque aí toda hora, como eu falo também, se você fizer, é low carb, mas é um biscoitinho, mas é um browniezinho. Aí se você for fazer tudo low carb, mas é biscoito, é brownie, não sei. Então você não vai conseguir manter a forma, né? Que é a mesma coisa também, por exemplo, aparece pra mim, né? O que hoje em dia o que mais tem é indústrias de coisa fitness, né? De coisa vegana, o que eu sempre falo, aquilo que eu não achava antigamente, que era uma dificuldade, que também muitas vezes eu já fiz em casa porque eu não tinha para comprar na rua, né? Já era difícil você achar os ingredientes para comprar, né? Como eu falo que antigamente nem tinha no supermercado em casa pelo natural, e era mais caro ainda. Mas a gente... Então, quer dizer, hoje em dia eu fico vendo aqueles negócios. Se você for comprar todas aquelas coisas que dá vontade de você comprar, primeiro você vai à falência, né? Segundo, você tá com 100 quilos. Cruz credo. Porque se for comprar tudo, né? Haja grana e também aquilo ali é fitness, aquilo ali é vegano, aquilo ali que também, né? É outra coisa, é outro mito que as pessoas têm, que o vegano não é fitness, o vegano é saudável, é uma proposta de vida, né? Mas a preocupação do vegano não é ser magro, né? Então, não necessariamente por ser vegano, você vai ser fitness. Eu gosto de coisa vegana, até porque não tem lactose e tudo, né? Mas não necessariamente é hipocalórico, não é verdade? Já consegui, ela atingiu o estágio 3 aí. Obrigada quem ficou comigo aí, obrigada quem me ajudou a ficar aqui mais 7 minutos me aturando aqui para eu atingir o estágio 3, né? Mais um upgrade aqui no meu canal.
Isso aí, gente. Eu vou continuar aqui pedindo a vocês para se inscreverem, tá? Para curtirem, para atingir minhas metas, aliás, né? Poxa, ninguém me mandou uma rosinha, ninguém curtiu um adesivo, mas valeu o fato de ter estado aqui. Se você ficou 1 segundo, 1 minuto, já é importante que você entrou. Você me prestigiou. Gratidão.